pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao módulo 2 do curso online de Anatomia Humana. E neste módulo nós vamos falar sobre ossos e articulação, ou seja, sistema articular e sistema esquelético. Bom, vamos começar a conceituar. Primeira coisa, o que é o sistema esquelético? O sistema esquelético é o conjunto de ossos, que estão espalhados pelo teu corpo. O conjunto de todos esses ossos formam aquilo que a gente chama de esqueleto, certo? E o esqueleto, então, ele é composto de vários ossos. Se você pegar um osso, você vai ver o seguinte, que as extremidades do osso a gente vai chamar de epífise e o meio do osso a gente chama de diáfise. As epífises ósseas, elas se articulam com outros ossos. Ou seja, quando nós temos dois ou mais ossos juntos aqui, ó, se articulando, nós vamos chamar essa interseção entre dois ossos de articulação. Porém, também podemos chamar de articulação quando o osso se articula com uma cartilagem, ou ainda quando os dentes se articulam com a maxila ou a mandíbula. Lembrando que dente não é osso. Então, o que é uma articulação? É a união entre dois ou mais ossos, ou entre um osso e uma cartilagem, ou entre um osso com um dente. Isso é articulação. Então, é natural encontrarmos várias articulações do nosso corpo. Algumas serão móveis, ou seja, vão permitir movimentação das estruturas das epífises ósseas. Outras serão imóveis, como algumas articulações, por exemplo, do crânio, a gente vai ver todas elas. E outras serão móveis, mas pouco móveis, praticamente só para permitir a absorção de impacto, melhorar um pouquinho a biomecânica de algum movimento. Mas é isso, as articulações, elas estão presentes no sistema esquelético. Quando a gente pensa, mas para que serve o sistema esquelético? A gente pode falar do seguinte, o sistema esquelético, ele tem uma função que é sustentação. Então a gente fica em pé graças à presença desses ossos e como eles estão dispostos no nosso corpo. Os ossos também servem de suporte para tecido mole, ou seja, os órgãos, as estruturas que estão no nosso corpo, muitas vezes estão apoiados em estruturas ósseas, que são estruturas mais rígidas, então acaba servindo como suporte. Dentro dos ossos, quando a gente corta transversalmente, respeitando aí o plano transversal, lembra lá do módulo 1? Quando a gente corta transversalmente, faz um corte transversal, um corte horizontal no osso, a gente olha dentro do osso, no centro do osso ali, principalmente na diáfise, nós vamos encontrar medula óssea. O que é medula óssea? A gente tem dois tipos. A gente tem a medula óssea vermelha, que na verdade são estruturas, são células, que vão dar origem às células sanguíneas. Então a gente pode dizer que na medula óssea vermelha está acontecendo a produção de sangue, também chamado de hematopoiese, certo? Inclusive a medula óssea vermelha a gente pode chamar de tecido hematopoiético. Então é ali que está sendo produzido sangue. Então uma das funções do osso é alojar a medula óssea. E como ele aloja, ele acaba protegendo, já que a matriz óssea é uma matriz mineralizada com cristais de hidroxiapatita, que são cristais de cálcio com algumas outras estruturas, que faz com que fique duro, rígido, suficientemente rígido para a proteção da medula óssea. Outra função do osso é que nele nós temos uma grande reserva de cálcio. Então, toda vez que as células do teu corpo precisam de cálcio, elas vão lá no osso pegar o cálcio que está disponível lá no osso. Inclusive, quando você começa a ter baixas concentrações de cálcio no corpo, as células começam a pegar muito cálcio do osso e o osso vai ficando sem cálcio e esses cristais de hidroxiapatita, que deixam o osso duro, vão desaparecendo, E aí o osso vai ficando mais frágil. É isso que a gente chama de osteoporose, certo? Então, é uma excelente reserva de cálcio. Você pode pensar, mas para que serve cálcio? Cálcio serve para muita coisa. O cálcio é responsável pela exocitose de vesículas dentro das nossas células. Então, se você tem uma glândula que produz hormônio, para ela secretar esse hormônio, se esse hormônio for um hormônio proteico, que está ali dentro da vesícula, ela precisa de cálcio para fazer essa exocitose. Os músculos do teu corpo precisam de cálcio para contração, incluindo o coração.
tá? Então, assim, o cálcio ele tá envolvido com a ativação de algumas proteínas, cascatas de sinalização bioquímica, uma série de coisas importantes para o adequado funcionamento do organismo. Outra coisa que os ossos ajudam bastante é que os músculos esqueléticos, que é um tipo de musculatura específica, a gente vai ter um módulo de músculo, eles têm origem e inserção normalmente em ossos. E aí, eles contraem e puxam o osso para perto deles. Com isso, a gente tem um movimento. Então, o movimento ele só existe porque existe uma articulação móvel, porque existem ossos que são puxados e porque existem músculos esqueléticos que puxam esse osso. Inclusive, o osso seria o agente passivo do movimento e o músculo seria o agente ativo do movimento. Então, também é uma função importante. E a última função dos ossos, do esqueleto como um todo, seria também a proteção mecânica. Você vê a caixa torácica, ela está protegendo o coração e pulmão. O crânio está protegendo estruturas neurais ali, né? Cérebro, tronco encefálico, né? As costelas flutuantes estão protegendo os rins. A cintura pélvica está protegendo os órgãos pélvicos, útero, bexiga, porção final do intestino grosso e por aí vai. Então, é para isso que serve o osso. A última função, acabei de me lembrar mais uma. O osso é muito bom para absorver metais pesados. Então, quando você está exposto a metal pesado, o osso absorve tudo para ele. E ele se lasca, obviamente, o osso fica todo detonado. Mas por que ele protege? Porque ao absorver o metal pesado, esse metal pesado não vai ter efeito em órgãos vitais, como o cérebro, coração, pulmão e por aí vai. Então ele acaba sendo também um fator protetor que não está relacionado à proteção mecânica. Beleza? Essa é a noção geral de osso. Vamos agora para uma noção geral de articulação. Galera, articulação é um negócio um pouquinho complexo, porque a articulação parece simples, mas existem tantas formas diferentes de classificar a articulação que muitas vezes a pessoa fica meio doidinha, fica meio perdidinha. Então, vamos com calma. Vou começar falando de como que a gente classifica a articulação do ponto de vista funcional. Do ponto de vista funcional, as articulações elas são classificadas de 3 maneiras. De artrose, que são aquelas articulações que têm muito movimento, sinartrose, que são aquelas articulações que não têm movimento algum, zero movimento, elas são as articulações imóveis, e as anfiartroses, que são aquelas articulações que têm movimento, mas têm um movimento pequeno, um movimento que não é muito longo, muito grande, muito evidente, tá? Então a gente tem movimentos grandes de artrose, movimentos pequenos, anfiartrose, sem movimento é a sinartrose. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, bem aqui, ó, a gente tem no crânio, ó, essas articulações do crânio aqui são as suturas. A gente vai estudar cada pedacinho disso aqui, tá? Aqui a ideia é só ter uma noção mesmo. Essas articulações do crânio que você está vendo aqui, praticamente todas as articulações do crânio, com exceção dessa articulação bem aqui, tá? Todas as outras são articulações imóveis, tá? Ou seja, são articulações sinartroses. Poucas articulações do crânio são móveis ou pouco móveis. Por exemplo, a única articulação móvel do crânio, de artrose, portanto, é essa que você está vendo bem aqui, ó. A famosa ATM, articulação temporomandibular, que é uma articulação que vai permitir o movimento de mastigação. Ó, então dá uma olhadinha aqui, ó, a articulação se movendo, ó. Certo? Então a gente tem aqui uma única articulação móvel. Essa articulação é um exemplo de articulação de artrose. Tem bastante, isso aí é considerado muito movimento, tá bom? Então, é de artrose, beleza? Muito bem. Outra questão são as anfiartroses, que são articulações que têm uma movimentação, mas não são muitas, né? São movimentos pequenos. Por exemplo, você está aqui respirando, o teu tórax, ele se move um pouquinho para permitir a expansão do tórax para o ar entrar no pulmão, para fazer a inspiração.
E na expiração, o tórax se diminui um pouquinho o volume para o ar sair. Esse movimento é um movimento que acontece nessa articulação bem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o músculo. Acontece nessa articulação bem aqui, ó. Certo? Na articulação da costela com a cartilagem aqui, uma cartilagem hialina, cartilagem costal. Então, aqui nós temos uma articulação, certo? E também acontece, claro, na cartilagem com o externo aqui. Então, essas articulações, elas se movem permitindo a expansão do tórax, mas não é um movimento grande. Então, a gente vai dizer aí que é uma anfiartrose. Outro exemplo de anfiartrose é a sínfise púbica, que fica bem aqui, ó. Aqui, ó. Um pubis com outro pubis. Isso aqui é o pubis, isso aqui é outro pubis. Bem aqui também a gente tem um movimentozinho só para quando o indivíduo estiver andando, ele está inclinando a cintura pélvica e aí acaba movendo um pouquinho ali. É uma anfiartrose, certo? Então, isso é uma classificação funcional. Anfiartrose, sinartrose e diartrose. Outra forma de classificar as articulações é com relação à sua estrutura. O que existe naquela articulação, né, que configura ela como um tipo de articulação específica. Então, leva em consideração a estrutura, a classificação estrutural das articulações. E estruturalmente, as articulações podem ser sinovial, elas podem ser cartilaginosa ou fibrosa. E aí fica muito fácil quando você estuda a cartilaginosa e a fibrosa, porque quase elas não têm estruturas. As articulações que têm mais estruturas para serem explanadas são justamente as articulações sinoviais, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente está diante, ó, do ombro. Então o que a gente observa nessa articulação do ombro aqui? Primeiro, a articulação do ombro é uma articulação que se move bastante, tem um amplo movimento, portanto, funcionalmente ela é uma diartrose. Mas eu digo para você que todas as articulações de artrose são obrigatoriamente, estruturalmente classificadas como sinovial. Todas as articulações que têm muito movimento, elas são sinoviais. Tá? Então, a classificação estrutural é independente da funcional, mas toda diartrose é uma articulação estruturalmente classificada como sinovial, certo? O que são essas articulações sinoviais? Por que ela tem esse nome sinovial? É porque aqui dentro dessa articulação tem líquido sinovial, que é uma espécie de lubrificante que vai fazer as epífises ósseas deslizarem umas sobre as outras. Isso é uma estrutura que existe na articulação sinovial e que não existe em nenhuma outra. Além desse líquido diminuir o atrito das estruturas ósseas, fazendo um deslizamento para o movimento acontecer, ele ainda nutre a cartilagem, que inclusive é um segundo elemento presente nessa articulação, as cartilagens articulares, né? Fazendo um revestimento das epífises ósseas e da articulação em geral. Então essas cartilagens são cartilagens bem rígidas, do tipo hialina, não tem neurônio ali, por isso que pode comprimir que ela não vai doer, né? Ela não tem neurônio, então não tem como sentir dor. Claro, ela é feita justamente para isso, para absorver impacto nas articulações. E isso só existe também nessas articulações sinoviais. Outra coisa, outro componente da articulação sinovial é bursas. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Essas bolinhas, elas servem para diminuir o impacto. Principalmente articulações que têm alto impacto, principalmente o joelho, por exemplo, que pega a maior parte do peso do nosso corpo, ó. Você encontra a bursa, ó. Olha, aqui tem uma bursa em cima da patela, aqui tem outras bursas, ó. Aqui tem outra bursa e aqui tem outra bursa. Então, assim, aqui em cima também. As articulações sinoviais têm bursas. O que é bursa? É uma bolsa cheia de líquido que serve como uma espécie de airbag para quando a articulação mover, ela absorver um impacto melhor. Tá? Além da cartilagem que absorve impacto, porque, enfim, na cartilagem tem muita água, tem muita fibra colágena e tudo isso ajuda para a absorção de impacto. Mas, além disso, as bursas também dão um upgrade nessa capacidade de absorção de impacto. Quando ela inflama, porque tem impacto demais, ela inflama, a gente está diante de uma bursite, é uma inflamação da bursa. Isso porque
ela pode ser chamada de bursas ou de bolsas articulares. E é um componente que a gente vai encontrar nas articulações sinoviais. Além disso, a gente encontra nas articulações sinoviais ligamentos, olha. Isso aqui são ligamentos. O que é ligamento? Isso aqui é um tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Não sei se vocês... Aqui a ideia é anatomia, tá? Isso que eu tô falando é histologia. Mas isso é um tipo de tecido que ele é bem resistente ao estiramento. E ele liga osso com outro osso, normalmente atravessando articulações. Pode ver, ó. Ele tá atravessando a articulação do joelho, aqui uma articulação chamada de tíbio femoral, e ele articula, ó, se liga aqui no fêmur e aqui na tíbia. Então, qual que é a função do ligamento? Ele dá um limite para o movimento que a articulação tem que fazer. Então, ele permite com que ele tenha ali tecido, né, fibras elásticas e tal. Então, ele permite que o movimento aconteça, mas quando esse movimento é muito grande, é muito amplo, o ligamento tensiona e dá um limite. Olha, daqui para cá você não vai mais. Então, os ligamentos, eles têm uma função importante para a estabilização das articulações, né? E aí você começa a pensar, realmente faz sentido ter essas coisas em uma articulação que tem muito movimento. Agora, não faria sentido ter essas coisas em articulações pouco móveis ou imóveis. E, de fato, não tem nas outras articulações, somente na articulação muito móvel, que são as sinoviais. Beleza? Esses são os componentes. Outra coisa muito importante é que frequentemente por essas articulações você encontra tendões. Tendão é igual ligamento, só que ele é uma estrutura do músculo esquelético. O músculo atravessa ali a articulação e aí ele insere no osso por um tendão. E aí muitas vezes a gente vê tendão atravessando as articulações sinoviais, já que é o músculo que vai fazer o trabalho ali para mover essa articulação, beleza? Essas são as sinoviais. Estruturalmente sinovial. A outra classificação estrutural são as fibrosas. A articulação fibrosa, ela não tem nada disso que eu falei das sinoviais. A única coisa que existe nas articulações fibrosas é a presença de tecido fibroso. Isso aqui é um exemplo de articulação fibrosa. Então isso aqui são os ossos do antebraço, aqui ó, o rádio e a una, e entre eles a gente tem uma membrana interóssea, né? Ou tecido fibroso. Não move, tá? É uma articulação imóvel, classificada por ser fibrosa. Outra articulação fibrosa muito conhecida são essas que eu mostrei bem aqui, as suturas do crânio, ó. Isso aqui são suturas, também são imóveis, tá? Só são móveis quando é bebezinho, porque o tecido fibroso é muito longo entre esses ossos, fazendo aquela famosa moleira, e aí a cabeça da criança é um pouco mais maleável. Mas na vida adulta não tem tanto tecido fibroso assim, o que caracteriza uma articulação como uma articulação imóvel. E a outra articulação, outro tipo estrutural, são as cartilaginosas. Não é que não exista cartilagem na sinovial, existe, eu mostrei para vocês. Porém, a cartilaginosa só tem a cartilagem. Ela não tem bulsa, não tem ligamento, não tem tendão passando por ali, tá bom? Não tem essas estruturas específicas, não tem líquido sinovial. Ela só tem cartilagem. Cartilagem hialina. Vamos dar uma olhadinha aqui nas cartilaginosas. Olha, um exemplo bem característico de articulação cartilaginosa é a articulação intervertebral aqui, ó. Isso aqui é um disco intervertebral feito de cartilagem, de fibrocartilagem, e é um exemplo de articulação cartilaginosa. Também alguns livros chamam de articulação cartilagínea, que é a mesma coisa, tá? Outro exemplo de articulação cartilaginosa eu dei bem aqui, ó. A sínfise púbica é um exemplo de articulação cartilaginosa também. Aqui, ó, as costelas com o externo, essa cartilagem aqui, também formam articulações cartilaginosas. Beleza? São articulações que têm um pouquinho de movimento, mas não tem tanto movimento assim. Ou seja, as cartilaginosas, elas são anfiartroses do ponto de vista funcional. Então, assim, gente, são classificações independentes, mas você tem que entender que uma bate com a outra. As diartroses são sinoviais, as anfiartroses são cartilaginosas e as sinartroses, que não se movimentam, são as fibrosas.
Uma bate com a outra. É óbvio que eu posso eventualmente encontrar uma articulação cartilaginosa que não se movimenta? Pode, e aí ela seria funcionalmente uma sinartrose. Mas normalmente a gente tem esse casamento, tá bom? Entre essas duas formas de classificação. Aí você pode pensar, acabou, né, professora? A gente classifica funcionalmente e estruturalmente. Nem pensar. As articulações também podem ser classificadas quanto ao número de ossos. Vou dar um exemplo. Vou tirar um pouquinho aqui as cartilagens, deixar só o osso. Pronto. Você vê aqui, ó, aqui a articulação do cotovelo, por exemplo. A articulação do cotovelo, ela é feita por 3 ossos. O húmero, tá? A una e o rádio. Então aqui nós temos 3 ossos se articulando. Nós estamos diante de uma articulação do tipo composta. Isso porque quando eu tenho 2 ossos se articulando, é uma articulação do tipo simples. Mas se eu tiver mais de 2 ossos, como é o caso aqui do cotovelo, eu estou diante de uma articulação composta. Dá outro exemplo de composta bem aqui, ó. Olha a articulação do punho, olha o tanto de osso que se articula aqui para formar o punho. É uma articulação composta. Agora olha essa articulação bem aqui, ó. Tá? É o metacarpo com a falange proximal aqui, a metacarpo falangiano, ó. Isso aqui são só 2 ossos. É uma articulação simples. Então, do ponto de vista aí de número de ossos, a gente pode ter a classificação em simples ou composta. Acabou? Não. Outra forma de você classificar uma articulação é quanto ao número de eixos que ela é capaz de mover. Se você esqueceu o que é eixo, volta para o módulo 1 e dá uma reassistida lá sobre planos e eixos. Beleza? Que lá eu explico os eixos das articulações. Então, gente, tem articulação que vai se movimentar em um único eixo. Aí a gente está diante de uma articulação uniaxial. Por exemplo, né, já que eu estou na mão aqui, né, as interfalangianas, elas fazem apenas o movimento de flexão e extensão. Elas só se movimentam em um único eixo, que é um eixo látero-lateral. Então, só faz um único movimento num único eixo, flexão e extensão. Então, é uma uniaxial, porque ela se movimenta num único eixo. Vou dar um outro exemplo. Vamos pensar na própria articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo faz somente flexão e extensão. Esse outro movimento aqui não é na articulação do cotovelo. Então, ela faz somente flexão e extensão. Então, é uma articulação uniaxial também. Agora, e aquelas articulações que se movimentam em 2 eixos? Aí a gente vai chamar essas articulações de biaxiais, tá? Por exemplo, o punho, ele faz flexão e extensão no eixo látero-lateral, mas ele também faz adução e abdução no eixo antero-posterior. Então você tem, imagina o eixo aqui, eixo látero-lateral, flexão e extensão. Eixo antero-posterior, adução e abdução. Então ele acaba fazendo 4 movimentos em 2 eixos. É uma biaxial. Agora, se eu pedisse para você fazer uma rotação do punho, ele não consegue rodar. Esse movimento aqui, mais uma vez, não é no punho. É numa articulação que existe bem aqui, tá? Não é nem cotovelo e nem punho. Então, ele não faz rotação, por exemplo, que é um movimento realizado na articulação no eixo longitudinal. Então, ele não faz um terceiro eixo. Então, é uma biaxial. Vamos agora para uma articulação que faz os 3 eixos de movimento. A articulação glenumeral, que é do ombro. Então, ela faz flexão e extensão no eixo látero-lateral. Ela faz adução e abdução no eixo antero-posterior. E ela ainda faz no eixo longitudinal rotação. Então, trata-se de uma articulação triaxial. Belezinha? Lembrando que basta a articulação fazer um único eixo, seja só látero-lateral, seja só antero-posterior, seja só o eixo longitudinal, não interessa. Basta que ela faça um movimento num único eixo, para ela ser uniaxial. Se ela fizer movimento em 2 eixos, quaisquer eles que sejam, não tem um específico, ela será biaxial. E se ela fizer nos 3 eixos, que são as articulações mais móveis do nosso corpo, como a articulação do quadril e do ombro, elas serão triaxiais.
axiais.